E aí, pessoal? E se o segredo para ser um pai ou uma mãe incrível não estiver exatamente nos filhos, mas no parceiro ou na parceira? Soa meio contraintuitivo, né? Pois é essa a ideia poderosa de Piero Ferrucci que a gente vai explorar hoje. A de que para cuidar bem dos filhos, o primeiríssimo passo é cuidar bem do relacionamento do casal. E essa frase dele aqui, ela é o centro de tudo. Preste atenção. Ele não está dizendo que a relação com uma parceira é só importante. Ele diz que a relação com os filhos passa através dela. Isso muda completamente o jogo, né? Faz a gente olhar para um ponto que talvez a gente nunca tenha prestado tanta atenção. Ok, para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir lá na raiz da questão. Vamos ver como uma criança, desde a sua essência, acaba sendo um reflexo vivo, direto da união dos pais. Olha que profundo isso. Baseado na experiência clínica dele, o Ferrucci percebeu uma coisa. Não é que a relação dos nossos pais só nos influencia. É mais do que isso. De certa forma, nós somos essa relação. Essa dinâmica vive dentro da gente, sabe? Seja como uma bela harmonia, ou, infelizmente, como um conflito, uma divisão dolorosa. Tá, mas e como é que essa relação interna aparece no dia a dia? A criança, gente, funciona como um espelho perfeito, que reflete a saúde daquele vínculo entre os pais. E, muitas vezes, de um jeito que a gente nem se dá conta. E o impacto disso é direto e muito, muito poderoso. Pensa assim, se a relação dos pais tá boa, tá harmoniosa, a criança absorve isso, cresce nessa harmonia. Agora, se a relação tá, como ele diz, envenenada por brigas, por distanciamento, esse veneno acaba circulando no organismo da criança. E isso afeta todo o desenvolvimento, toda a segurança dela. Então, a conclusão aqui é bem clara. Para ser um bom pai, uma boa mãe, primeiro é preciso ser um ótimo esposo, uma ótima companheira. E olha, cuidar do relacionamento não é egoísmo, tá? Não é tirar o foco dos filhos. Pelo contrário, é talvez o maior presente que se pode dar a eles, um ambiente seguro e de paz para crescer. Mas e quando essa relação tão importante esfria? Quando ela é deixada de lado? Bom, é aí que a coisa fica interessante, porque o próprio Ferrucci, com uma honestidade incrível, conta a história dele. Ele aprendeu essa lição do jeito mais difícil. Ele confessa que estava tão focado, obcecado pelo trabalho de escrever seus livros, que começou a negligenciar a própria esposa, a Vivian. Ele foi, aos poucos, deixando de lado a pessoa mais importante da vida dele e, quase sem perceber, as prioridades se inverteram completamente. E aqui tá uma armadilha que, vamos combinar, é muito comum. Ele pensou, nossa relação é boa, é sólida, e simplesmente presumiu que ela ia se manter sozinha, sem esforço. Nas palavras dele, ele a deixou aí, abandonada. E claro, os problemas não demoraram para aparecer. E o mais curioso é que a consequência disso não veio na forma de uma briga de casal, como a gente poderia imaginar. Não. O problema apareceu de um jeito totalmente inesperado, através do filho deles. Então, qual foi o impacto real disso na dinâmica da família? A resposta não veio numa conversa, numa discussão. Veio direto do comportamento do filho deles, o Emílio. De repente, o Emílio começou a espelhar a atitude do pai. Ele passou a tratar a mãe como uma clara falta de cortesia, sabe? Ignorando ela, falando direto com o pai como se ela nem estivesse ali na sala. E foi aí que a ficha caiu. Aquele momento de clareza total. O Ferrucci percebeu que o Emílio não estava sendo desrespeitoso por conta própria. Não. O Emílio era só o espelho. Ele estava mostrando para o pai qual era a atitude do próprio pai com a Vivian. Era o Ferrucci que, com a sua negligência, estava transformando a esposa numa sombra. Ok, o diagnóstico está feito. Mas e aí? Qual é a solução quando a rotina, a negligência, esfria um relacionamento? Ferrucci aponta um caminho de volta, um jeito de reencontrar o que foi perdido. A solução, para ele, é regressar à origem do amor e beber da fonte de água pura do relacionamento. E olha que legal, isso não é só ficar com nostalgia do passado. Não. É um ato consciente de se reconectar com a essência, com aquilo que uniu o casal lá no comecinho. E o mais interessante é que ele torna isso super concreto. Não é para pensar em lembranças de forma vaga. Ele fala em recordar momentos específicos, luminosos. O primeiro passeio, a decisão de casar, um reencontro no aeroporto, um show durante a gravidez. São essas memórias que servem como âncoras emocionais no presente. Para ele, todos esses momentos são a origem, são a fonte. É aquele lugar simbólico onde tudo vai bem, onde tudo é perfeito. É para esse lugar que um casal sempre pode voltar para buscar força,
clareza e reacender a conexão, lembrando por que tudo começou. Isso deixa uma reflexão pra gente, né? Quais são os nossos momentos luminosos? Qual é a fonte de água pura do nosso relacionamento? E o mais importante, como é que a gente pode voltar a beber dessa fonte hoje para fortalecer os laços que sustentam a nossa família inteira? Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal. Se gostou, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.